Olá, tudo bem? Meu nome é Ricardo e nesse vídeo nós vamos estudar a lição número 5 do livro Pensamento e Vida do Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. O nome da lição é Educação. Disse-nos o Cristo: brilhe vossa luz. E Ele mesmo, o Mestre Divino, é a nossa divina luz na evolução planetária. Admitia-se antigamente que a recomendação do Senhor fosse mero aviso de essência mística, conclamando profitentes significa professores, do culto externo da escola religiosa a suposto relevo individual, depois da morte, na imaginária corte celeste. Hoje, no entanto, reconhecemos que a lição de Jesus deve ser aplicada em todas as condições, todos os dias. A própria ciência terrena atual reconhece a presença da luz em toda parte. O corpo humano, devidamente estudado, revelou-se não mais como matéria coesa, senão espécie de veículo energético, estruturado em partículas infinitesimais que se atraem e se repelem reciprocamente, com o efeito de microscópicas explosões de luz. Veja que o Emmanuel aqui ele está falando de física e química, hein, pessoal? Nosso corpo ele é um laboratório eletrônico físico-químico, tá? E aqui ele está explicando o que acontece dentro do nosso corpo. A química, a física e a astronomia demonstram que o homem terrestre mora num reino entrecortado de raios. Na intimidade desse glorioso império da energia, temos os raios mentais, condicionando os elementos em que a vida se expressa. O pensamento é força criativa, a exteriorizar-se da criatura que o gera por intermédio de ondas sutis em circuitos de ação e reação no tempo, sendo tão mensurável como o fotônio, que arrojado pelo fulcro centro, luminescente que o produz, percorre o espaço, com velocidade determinada, sustentando o hausto fulgurante da criação. A mente humana é um espelho de luz, emitindo raios e assimilando-os, repetimos. Esse espelho, entretanto, jaz mais ou menos prisioneiro nas sombras espessas da ignorância, à maneira de pedra valiosa incrustada no cascalho da furna ou nas anfractuosidades do precipício. Para que retrate a irradiação celeste e lance de si mesmo o próprio brilho, é indispensável se desentrance das trevas à custa do esmeril do trabalho. Reparamos, assim, a necessidade imprescritível da educação para todos os seres. Lembremo-nos de que o eterno benfeitor, em sua lição verbal, fixou na forma imperativa a advertência a que nos referimos. Brilhe vossa luz. Isso quer dizer que o potencial de luz do nosso espírito deve fulgir em sua grandeza plena. E semelhante feito somente poderá ser atingido pela educação que nos propicie o justo burilamento. O burilamento aqui ele está usando no sentido de aperfeiçoamento, tá? Mas a educação com o cultivo da inteligência e com o aperfeiçoamento do campo íntimo, em exaltação de conhecimento e bondade, saber e virtude, não será conseguida tão só à força de instrução, que se imponha de fora para dentro, mas sim com a consciente adesão da vontade, que em se consagrando ao bem por si própria, sem constrangimento de qualquer natureza, pode libertar e polir o coração, nele plasmando a face cristalina da alma, capaz de refletir a vida gloriosa e transformar, consequentemente, o cérebro em preciosa usina de energia superior, projetando reflexos de beleza e sublimação. Então, nessa lição, o Emmanuel começa
explicando, começa lembrando a frase que Cristo disse para todos nós: brilhe a vossa luz. E aí ele vai interpretar o que significa, o que o mestre quis dizer com isso. E aí ele lembra que no começo isso foi interpretado por alguns antigos, né? Que aquilo era só para ensinarmos cultos exteriores, o que os doutores da lei daquela época de Cristo faziam. Só que não era isso que o mestre queria dizer, né? Aí o Emmanuel, ele começa a se aprofundar, né? Ele começa a explicar alguns efeitos, né? O que nós somos, né? Nós somos espírito, mas aí ele começa a explicar o que é o nosso corpo, por exemplo. E aí ele explica que a própria química já percebeu, a química, a física, as ciências atuais, já percebeu que o corpo ele não é uma matéria coesa, ou seja, não é algo realmente sólido. Na verdade, a matéria é formada por átomos, por moléculas. Estes átomos são elétrons em movimento, prótons e nêutrons, tudo em movimento, então tudo é eletrônico. Um átomo, ele é um componente eletrônico. Ele tem elétron girando em torno de um núcleo de próton e nêutron. Prótons e nêutrons, na verdade, dependendo do átomo que nós estivermos falando, né? Então, e aí ele pega e fala que o nosso corpo, o tempo todo, estão acontecendo reações químicas e físicas no nosso corpo o tempo todo, que produz energia, que ele chamou de luz, mas é energia também. E essa luz, todo esse movimento que ocorre dentro de nós, forma luz, forma energia. Só que aí existe uma energia que vem do nosso pensamento. O nosso pensamento também é criador. Ele cria. O que a nossa mente faz? A nossa mente pega uma coisa que no Espiritismo, no Livro dos Espíritos ou na codificação kardeciana é chamado de fluido cósmico universal e que os cientistas atuais alguns chamam de antimatéria, alguns chamam de matéria negra, outros chamam, tem diversos nomes que são dados para essa matéria. É uma matéria que ainda para o homem, para o cientista encarnado, é imponderável ainda. Ele sabe que existe por causa de alguns experimentos magnéticos feitos por alguns cientistas. Então eles sabem que existe essa matéria, o fluido cósmico universal, mas eles ainda não sabem exatamente o que é. Na verdade, eles não sabem, por exemplo, o que é o magnetismo também. O próprio magnetismo, o cientista atual ainda não sabe o que é. Ele é capaz de manusear, é capaz de manipular já essa energia, essa onda, mas ainda ele não é capaz de explicar, de entender o que é exatamente isso. E a nossa mente, ela pega essa matéria e quando nós pensamos, ela transforma essa matéria no que nós estamos pensando. Por isso que existe uma coisa chamada formas pensamento. Formas pensamento são um produto da nossa mente. Quando nós pensamos, nós produzimos. Quando nós imaginamos, por exemplo, uma flor, a nossa mente materializa aquela flor utilizando o fluido cósmico universal. Isso, na verdade, como isso é feito, nós não sabemos ainda, tá? O próprio Emmanuel, do lado de lá, quando ele estava do lado de lá, porque ele já está do lado de cá de novo, né? Quando ele estava do lado de lá, ele explicava, por exemplo, o Chico Xavier, que o fluido cósmico universal é uma coisa que ainda está sendo estudada. Isso está nos livros também, alguns dos livros do Emmanuel, tá? Que ainda, ele fala assim, que ainda não sabemos do que se trata essa matéria. Nós estamos apenas iniciando os nossos estudos sobre essa espécie de matéria, sobre esse tipo de matéria. Então, enquanto do lado de cá, o homem ainda
o homem encarnado, quando eu digo homem, aqui é o homem encarnado. Aqui o cientista, ele ainda nem entende o magnetismo. Lá do outro lado, eles estão dando os primeiros passos para entender o fluido cósmico universal, tá? Então, o que sabemos é o seguinte, que a nossa mente, ela pega esse fluido cósmico universal e transforma em formas pensamento. Então, quando eu imagino uma rosa, essa rosa se forma na minha mente. Então, a nossa mente, ela é capaz de criar formas pensamento. Quando pensamos alguma coisa, nós estamos criando, literalmente falando, nós estamos criando. E ele ainda reforça no texto, né? Reforçamos, a nossa mente cria, tá? Então isso é muito importante entender. Aí, o que acontece? Se a sua mente, se você tem pouco conhecimento, ou seja, você ainda é ignorante de muitas coisas, assim como eu sou ignorante de muitas coisas ainda, tá? Isso não é problema, desde que você se esforce para adquirir conhecimento, para ser cada vez menos ignorante, para ser cada vez mais, para ter cada vez mais informações. Então ele fala que nós precisamos fazer esse trabalho de educação, de autoeducação, né, de estudo e autoeducação, e de trabalhar também, né? E aí esse é o ponto importante. Ele pega e fala assim: tá, a gente precisa estudar, a gente precisa que a informação chegue até nós do externo para o interno, para o nosso interior. Mas só isso não basta. Nós precisamos ter a adesão da vontade para servir ao próximo. Então, o que ele está querendo dizer? Que existem duas vertentes aqui. Existe a vertente do estudo, você precisa estudar, mas não adianta só estudar. Você precisa colocar esse estudo em prática. Como que você coloca esse estudo em prática? Trabalhando. Quando você trabalha, e trabalhando eu estou falando trabalho físico mesmo, tá? Não estou falando somente do trabalho num centro espírita, ou numa igreja católica, ou numa igreja evangélica, não importa qual a religião. Aqui eu estou falando para todas as religiões. Então a gente aprende alguma coisa e a gente precisa colocar isso em prática. Como que a gente coloca isso em prática? Trabalhando. E trabalhando com a adesão da vontade direcionada para o bem do próximo e para o seu próprio bem também, claro. Você precisa também fazer o bem para você, tá? Mas o bem para o próximo também. O mesmo bem que você quer para você, você tem que fazer para o próximo. E aí assim, dessa forma, nós vamos conseguir burilar, nos aperfeiçoar cada vez mais e cada vez mais nos aproximar de Deus e dos espíritos mentores da humanidade. Nós vamos conseguir fazer a vontade de Deus. Então, nesse vídeo é isso. Eu espero que você tenha compreendido. Se ficou alguma dúvida, por favor, deixe aqui nos comentários. Dê um like, por favor, nesse vídeo, para nos ajudar a espalhar esse vídeo para cada vez mais pessoas que precisam desse vídeo. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos que vamos colocar no ar para você. E eu te aguardo no nosso próximo vídeo. Um grande abraço e até lá!